E o que eu ia dizer é que eu estou muito feliz. Todas as vezes que eu leio esse nome, Passion for Jesus, ou Paixão por Jesus, o que emerge no meu coração é o quanto nós precisamos exaltar a fama e o nome de Jesus Cristo, amém? Ele tem que estar na nossa mente, no nosso coração, o tempo todo, como a terra, como o mundo precisa de Jesus. À luz do que nós ouvimos que aconteceu aqui, essa segunda-feira, onde a nossa segurança repousa? Nele e nele somente, amém? Só no Senhor. E o meu coração é que o Espírito de Deus venha docemente encontrar o nosso coração e nos encorajar. Bom, nós estamos muito felizes de estar aqui. Acho que foi um ano atrás. Eu trago saudações e o carinho da nossa igreja e da nossa casa de oração em Kansas City. O nosso amor para vocês e para essa igreja. A alegria do nosso coração é saber que o Espírito Santo move, e aqui no Brasil, ou lá no Japão, ou nos Estados Unidos, nós estamos geograficamente separados, mas nós somos um só corpo, amém? Essa é a nossa alegria. E eu achei muito interessante que vocês estavam cantando aquela canção do Espírito Santo. Elcio vai pregar exatamente sobre ele. O Espírito Santo tem encorajado o nosso coração, para trazer realmente o nosso coração ao lugar onde Ele possa liberar fogo do Espírito dEle em nós. Então eu queria convidar você para cantar em línguas comigo um pouquinho. Vamos cantar, faz de novo. Não precisa ficar em pé, você que sabe. Mas eu queria que a gente cantasse isso e depois cantássemos um pouco em línguas. Pode ser? Vamos trazer o nosso coração diante do Senhor. Faz de novo, faz de novo, o teu povo clama a ti. Faz de novo, faz de novo, o teu povo clama a ti. Ele já fez. Lembra do primeiro amor. Lembra quando Ele encontrou o teu coração. Pede de novo, pede de novo. Faz de novo, faz de novo. O teu povo clama a ti. Faz outra vez de novo. Vem Espírito, vem Espírito.
dia. Vem batizar meu coração como naquele dia. Vem com teu fogo como naquele dia. Vem batizar meu coração como naquele dia. Vem com teu fogo, vem como naquele dia. Vem me batizar, oh, como naquele dia. Oh, vem com teu fogo como naquele dia. Vem me batizar, oh, você, como naquele dia. Cante sobre o seu coração. Vem com teu fogo, vem como naquele dia. Vem me batizar, oh, como naquele dia. Oh, vem com teu fogo, vem como naquele dia. Vem me batizar, oh, como naquele dia. Oh, vem com teu fogo, vem como naquele dia. Vem me batizar, oh, como naquele dia. Vem com teu fogo, vem como naquele dia. Vem me batizar, ora em línguas. Faz de novo, faz de novo, faz de novo. Somos o teu povo, somos o teu povo. Oh, faz de novo, faz de novo. Teu povo clama a ti. Oh, Espírito de Deus, você é a promessa de Jesus para nós. Nós amamos a tua presença. Sem ti nada podemos fazer, nada. Vem, Santo Espírito, vem, te damos espaço. É tudo teu, é tudo teu. Oh, abrimos espaço no nosso coração, espaço na nossa reunião. Sem ti nada podemos fazer. Mesmo agora, como tu quiseres, vem com fogo, vem com brisa, com avivamento, com restauração, vem com paixão. Doce Espírito, oh. Senhor, eu oro agora que o Senhor libere aquilo que está no teu coração sobre a vida do Elcio, os teus oráculos, aquilo que o Espírito de Deus ouve do coração de Deus e deseja revelar a nós. Senhor, eu oro que os nossos corações e as nossas mentes estejam preparadas para interagir com o teu Espírito. Eu oro, Pai, por novos níveis de olhos do entendimento aberto, novos níveis de compreensão daquilo que o Senhor ainda não fez, aquilo que olhos ainda não viram, ouvidos não ouviram, mas que o Senhor fará. E por que não na nossa geração? Prepara o nosso coração, abre os nossos olhos, toma o teu lugar em nosso meio. Nós oramos. Amém. Aleluia. Senhor Espírito, Tu és bem-vindo neste lugar. Senhor, desde já, desde hoje à noite, por todo esse final de semana,
Aumenta a tua presença no nosso meio. Nós temos recebido do Senhor, mas nós estamos com fome demais. Nós queremos mais, Senhor. Espírito, queremos mais da tua manifestação, da tua glória. Visita-nos neste final de semana, como o Senhor visitou a igreja primitiva em Atos dos Apóstolos, com poder, com fogo, com sinais e maravilhas. Libera mais intensidade da tua glória sobre nós. Vem, Espírito. Essa canção, Senhor, é a nossa oração nessa noite. É a nossa oração nesse final de semana. Nós queremos mais. Nós precisamos de mais, Senhor. A igreja brasileira precisa de mais, Senhor. Nós não estamos satisfeitos com o que já temos recebido. O Senhor tem feito coisas belas e grandes. Temos histórias para contar, os nossos pais têm histórias para contar, mas nós queremos, Senhor, mais, conforme a promessa da tua palavra, que nos últimos dias o Senhor derramaria do teu Espírito sobre toda a carne. O Senhor nos daria sonhos e visões, revelações e clarezas sobre o que o Senhor está fazendo na terra. E nós estamos aqui, Senhor, com o nosso coração aberto, declarando uma total dependência do Senhor, declarando, Senhor, que nós não temos nada de nós mesmos para dar, para acrescentar, dependemos 100% do Senhor, da tua revelação, da tua inspiração e da tua presença. Aumenta o nível da tua unção nas nossas vidas. Aumenta a experiência, Senhor. Faz coisas novas em cada vida neste final de semana. Senhor, que a chama que há em cada coração aqui seja aquecida, aumentada. Que a chama do nosso coração seja aumentada de forma como nós nunca sonhamos ou imaginamos. Senhor, libera a tua glória sobre a cidade de Araçatuba. Libera a tua glória sobre essa região, da terra. Libera a tua glória, Senhor, como o Senhor nunca fez antes, Senhor, na história dessa região. Libera a tua glória, Senhor. Nós te pedimos e cremos que o Senhor deseja fazer isso. Senhor, aqui está um povo que está aberto para tudo que o Senhor queira fazer. Senhor, nós estamos aqui dizendo para o Senhor nesta noite, nesse final de semana, nós não temos restrições para aquilo que é genuinamente da tua presença, para aquilo que vem do Senhor, para o teu chamado nas nossas vidas, para o teu fogo. Vem, Senhor, sobre nós, Espírito Santo. Amém, amém. Irmãos, eu sinto pelo Espírito de Deus, eu tenho pedido palavras-chave, em lugares onde o Senhor tem nos levado. Eu tenho orado e nós temos jejuado nesse último ano. Faz um ano que nós estivemos aqui no Paixão para Jesus, no ano passado. E nesse último ano, muitas coisas fortes aconteceram, não só na nossa vida, mas estão acontecendo na terra. Eu percebo que há uma intensidade, as coisas estão subindo de nível. Não sei se vocês perceberam, mas tudo que está acontecendo, parece que está acontecendo com mais intensidade. Parece que está acontecendo com mais força. As coisas não estão simplesmente como eram 12 meses atrás, 24 meses atrás. As coisas estão mais intensas. E você sabe de uma coisa, nós temos sentido no nosso espírito, a ação de Deus também está muito mais intensa na terra. Deus está acelerando o processo. Há uma presença sendo manifesta na terra do Espírito de Deus. De certa forma, eu diria sem precedentes, mas talvez
talvez aconteceu sim num nível maior no Novo Testamento, na igreja do primeiro século, e aconteceram esporadicamente há alguns séculos, mas há uma intensidade da manifestação do poder de Deus acontecendo na terra, que está quase que se igualando ao primeiro século, e a promessa de Deus é que a geração que verá a volta de Jesus experimentará uma glória que nenhuma outra geração experimentou. E eu creio que nós estamos crescendo para este lugar. Que empolgante estar vivo nesta hora, de tanto desafio, de tantas trevas, mas de tanta glória. Que empolgante podermos conectar com Deus, você ser parte disso, sermos pastores, líderes, pessoas que amam o Senhor, porque Deus está fazendo coisas extraordinárias na terra. Sabe, irmãos, há muitos lugares onde as coisas, até igrejas onde coisas não estão acontecendo, onde tudo está normal, mais ou menos normal, ou até onde há um pouco mais de frieza. Há muitos lugares assim na terra, mas há muitos lugares onde o nível de fogo de Deus está aumentando a cada dia. Deus está visitando as nações da terra. Eu poderia usar esta noite para ficar aqui por 1 hora, contando testemunhos para vocês e exemplos do que Deus está fazendo no Egito, do que Deus está fazendo em Israel com a sua igreja, do que Deus está fazendo na África, do que Deus está fazendo na Europa. Ao longo do final de semana, talvez nós vamos dar alguns exemplos disso. Eu tenho uma palavra para dar para você, mas o ponto é, Deus está visitando o seu povo com fogo. E eu estava orando, Senhor, qual é a palavra do Senhor para esse final de semana? O que o Senhor quer fazer? O Senhor poderia me dar 1 ou 2 palavras? Nem sempre o Senhor dá, mas o Senhor me deu 2 palavras, 3 na verdade, para entregar para vocês. E eu estou convicto de que Deus, na sua graça e misericórdia, porque é a agenda dele, fará isso nesse final de semana. E eu estou feliz que eu estou aqui, porque eu vou receber também. O Senhor colocou no meu coração que esse final de semana será um final de semana de fogo. A palavra fogo veio no meu coração. O Senhor colocou no meu coração que esse final de semana será um final de semana de sobrenatural. E a terceira palavra ou frase é: esse final de semana será um final de semana de distribuição de dons. Uau! Fogo sobrenatural e distribuição de dons. Amém? Aleluias. Vire para a pessoa que está do seu lado e diga assim: fogo sobrenatural e distribuição de dons. Sabe o que isso me fala? Que eu e você podemos sair deste final de semana totalmente diferente de como começamos, de como estamos aqui hoje. Porque quando Deus vem com fogo, Ele nos transforma. Hoje eu quero compartilhar com vocês sobre a transformação que o fogo de Deus traz na vida dos seus filhos. Quando Deus vem quando Ele distribui dons, Ele distribui dons para nos equipar, para nós impactarmos a nossa família, para impactarmos a nossa comunidade, para impactarmos o lugar onde estamos, a geração onde estamos. E quando Deus vem com sobrenatural, Ele provoca avivamento numa cidade, numa região. E eu creio que o Senhor está aqui para fazer isso esse final de semana. Irmãos, e Deus já está fazendo isso na terra. Deus já está fazendo. Não é que Ele não está fazendo, que Ele vai começar a fazer. Tem pessoas que às vezes falam: o avivamento virá. Eu creio que o avivamento está crescendo de níveis. Irmão, mas nós já estamos vivendo dias de avivamento. Deus já está visitando lugares na terra sem precedentes. Há uma igreja no Egito que tem 5.000 membros e ela não para de crescer. Lá no Cairo, essa igreja começou, eles têm uma casa de oração, eles começaram a orar e começaram a buscar a Deus e começaram a pregar a palavra, e as pessoas começaram a se converter. Sabe o que está acontecendo lá no Cairo? Os muçulmanos, aqueles muçulmanos que vivem em volta. Cairo é uma das cidades mais radicais, embora seja uma cidade um pouco liberal. É uma cidade que é
a Universidade Islâmica do Cairo é a autora intelectual de todas essas coisas do mundo radical do Islã, é o berço disso lá no Cairo. Sabe o que está acontecendo, irmãos? Essa igreja está de portas abertas, 24 horas por dia, porque tem uma sala de oração, porque as pessoas estão lá. O fogo de Deus está vindo naquele lugar de tal forma, que toda a semana, de 2, 3, 4 muçulmanos, alguns até às vezes vestidos com aquelas roupas, ou que estavam estudando para ser imã, vão lá bater na porta daquela igreja e dizer assim: eu vim aqui porque eu tive um sonho com Jesus, Ele disse que Ele é o caminho, e Ele me disse para vir aqui que eu encontraria a salvação aqui. Irmãos, não é 1 ou 2 que aconteceu no ano passado, toda semana a igreja já tem um departamento ministério para atender as pessoas muçulmanas que sonham com Jesus, de tão constante que está. Deus está visitando com fogo. Há um avivamento acontecendo em vários, mas em um grande campo de refugiado na Turquia. O povo do norte do Iraque, que teve que fugir das suas casas, que eram cristãos tradicionais por séculos, que perderam tudo por causa do Estado Islâmico e foram viver no campo refugiado. Sabe o que aconteceu lá? Eles perderam a casa, eles perderam tudo, tiveram que morar em tenda, mas eles começaram a reunir para orar e adorar a Deus, e Deus os visitou com fogo, e eles estão tendo um movimento de conversão, de salvação naquele lugar, e a glória de Deus está caindo lá. Deus está visitando a terra, irmãos. E você sabe, Deus visita aqueles que dizem: nós estamos aqui, Senhor, e queremos. E o Senhor colocou no meu coração que esta igreja tem buscado avivamento. Os pastores dessa igreja têm pedido, e o Senhor está com os olhos neste lugar. E por isso, irmãos, Deus vai fazer na sua vida e na minha vida. E Deus vai fazer conosco aqui. Prepare o seu coração nesse final de semana. Tem uma outra coisa, eu ia falar no meio da minha mensagem, mas já vou falar agora, talvez eu fale de novo. E o Senhor acabou de me falar isso. Fala para o meu povo que às vezes eles esperam que eu vou visitá-los com fogo e com poder no culto, na reunião do culto, na pregação, depois na oração do final do culto. E o Senhor faz isso sim, também. Mas Ele está dizendo para nós que todo esse final de semana será abençoado. Que não será só aqui na reunião. Que Ele vai visitar você lá em casa. Vai visitar você na rua, quando você estiver dormindo. Amanhã na reunião de oração, quase todos os avivamentos da história não começaram em culto com o pastor pregando, começaram em reuniões de oração. Por isso Deus está levantando salas de oração por toda a terra, porque é quando o povo ora, é quando o povo se quebranta, que o Senhor vem e visita. Então o Senhor vai nos visitar na nossa reunião de oração. Agora eu fiquei muito querendo que amanhã à tarde chegue logo, que a gente esteja nesse turno de oração, porque eu estou com uma grande expectativa que o Senhor vai derramar fogo sobre nós amanhã à tarde, e que nós vamos experimentar o poder de Deus. O nosso Deus, irmãos, é um Deus que se apresenta como fogo. Paixão por Jesus fala de fogo, fala de nós queimarmos de amor pelo Senhor. Jesus veio para a terra, e a Bíblia diz que Ele, por paixão, por amor, se entregou na cruz. E nós estamos aqui para que essa paixão seja acesa no nosso coração. Amém? Então vamos lá. Eu quero dar alguns versículos bíblicos com você, para você. Eu ia falar do material, eu falo no final, que agora eu já engatei uma primeira aqui, e deixa o Espírito, depois eu falo, pode deixar aí, obrigado. Abra comigo em Lucas 3:1. Lucas 3:1. Você sabe que desde o começo da Bíblia, Deus, Ele nos introduz para a realidade de Ele ser um fogo que quer queimar dentro de nós. É muito interessante como Deus fala
de fogo e dessa relação dele com o fogo. Já lá em Êxodo 27, 20, não precisa abrir, ou Levítico 6, 13, para quem estiver anotando, Êxodo 27, 20, Levítico 6, 13, só abrem Lucas 3, 1. Ele disse: eu quero que vocês acendam um fogo no meu altar, e esse fogo não poderá ser apagado. Levítico 6,13, o fogo do meu altar não poderá ser apagado. E quando nós olhamos profeticamente para o que era o altar no Velho Testamento, o altar representa a presença manifesta de Deus. E se você vier aqui para o Novo Testamento e para o que a Bíblia revela de altar, sabe o que a Bíblia fala? Que o altar hoje é o teu coração. O altar é o nosso coração. Nós somos o altar aonde Deus se manifesta. Nós somos o templo do Espírito, 2 Coríntios 3,16. E ele diz que o fogo no altar não pode se apagar. Por isso, quando Jesus foi apresentado por João Batista, e quando Jesus foi introduzido, quando Jesus começa o seu ministério, eles até chegam para João, e João estava batizando com água, e eles falam: João, és tu o que havia de vir? E ele fala: eu não, eu sou só um homem. Eu sou um profeta, mas eu sou só um homem. Não dá para me comparar com o que haverá de vir. Eu vos batizo com água, mas aquele que vem após mim, Lucas 3:1, vos batizará com Espírito Santo e com fogo. Minha referência está certa? Não. Minha referência não está certa, né? Ok. Quem achar essa frase na Bíblia ganha um prêmio. Ele vos batizará com Espírito Santo e com fogo. Não é. Lucas ou João? Quem achar, não pode ser pastor, ganha um prêmio. Lucas 3,16 ou 3,11. Bota lá, irmão. 3,16. Ele vos batizará, eu vos batizo com água, mas aquele que vem poderoso, que eu não sou digno de desatar, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. 3,16. Irmão, dá essa camiseta para mim, por favor. Querida, você lá foi a primeira. Ó, vou te dar a camiseta do nosso congresso aqui, ó. Ó, depois você troca por uma feminina, que acho que essa é masculina. Amém. Desculpa, irmãos. Lucas 3,16. Aquele que vem após mim vos batizará com o Espírito Santo. Isto é, quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo é Deus. E com fogo. Irmãos, nós temos que entender, antes de eu continuar na mensagem, porque eu quero que você receba essa realidade no teu coração, porque é isso que Deus está fazendo hoje conosco. Ele está nos batizando com o Espírito Santo e com fogo, continuamente. Batismo é algo que talvez você entrou para a igreja, se converteu, aceitou Jesus e você foi batizado nas águas. Então nós entendemos que batismo é submergir, é morrer para o mundo e nascer para Deus. Batismo significa ser totalmente tomado, envolvido. Nós logo lembramos de água ou de ser enterrado. E é isso que a palavra batismo ela é muito ampla no Novo Testamento. Ela aparece aqui, batismo nas águas, mas ela também aparece em outras referências. Por exemplo, e eu vou ler essa referência para vocês daqui a pouco. Jesus falou assim: eu vou trazer fogo para vocês. Deixa eu dar agora a referência certa, que é Lucas 12:49. Jesus falou assim: eu vim para vos encher de fogo. Eu vim trazer fogo na terra. Eu quero colocar fogo dentro de cada um de vocês. Mas antes que eu possa dar esse fogo, que eu possa trazer esse fogo, tem um batismo que eu preciso ser batizado. E como eu me angustio até que eu passe por ele. Do que Jesus estava falando? Que batismo
é que Jesus precisava ser batizado. Ele tinha sido batizado nas águas por João no começo do seu ministério. Aqui ele está no final e ele diz assim: eu vou trazer fogo. Vocês estão todos comigo? Estão me acompanhando? Mas eu preciso ser batizado. Do que Jesus estava falando aqui? Da sua morte. Em Lucas 12, 49, ele fala que primeiro eu preciso morrer na cruz. Ressuscitarei ao terceiro dia. Quando eu morrer na cruz, eu vou resolver o problema da humanidade, o problema que entrou no mundo pelo primeiro homem, Adão e Eva. O pecado, a natureza pecaminosa que entrou no homem, o homem se tornou um ser iníquo, pecador, e porque o homem se tornou pecador, Deus não pode agora mais morar com o homem, ter essa comunhão que ele tinha com Adão e Eva. Desde que o pecado entrou na humanidade, Deus não pôde mais morar com o homem, ou no homem, como era o plano original. Então, o Deus visitava o homem, Deus visitava os profetas, Deus vinha sobre eles, mas Deus não podia morar no homem. Depois de Adão, a primeira pessoa que experimentou a morada de Deus na história humana foi o próprio Senhor Jesus Cristo. No batismo de Jesus, o Espírito Santo entrou nele. O homem Jesus, Deus que se fez carne, foi cheio do Espírito Santo. E ele diz assim: a minha morte na cruz vai salvar vocês do pecado, vai salvar vocês da condenação, do inferno, levar vocês para o céu, mas a minha morte fará algo muito extraordinário. Eu vou remover aqueles que aceitarem o meu sacrifício na cruz. Com o meu sacrifício eu vou remover a iniquidade, o pecado diante de vocês, para que vocês possam se tornar novas criaturas, recriados à imagem de Deus, e a partir daí, Deus possa de novo vir morar dentro de vocês. Por isso ele diz: eu tenho um fogo para trazer, mas primeiro eu preciso passar pelo batismo. O batismo fala de ser cheio, de ser totalmente tomado, de ser totalmente algo que te invade, algo que afeta todos os aspectos da sua vida. Jesus foi batizado na morte, significa algo, até morrer e renascer. E é interessante que aí a Bíblia usa essa mesma palavra para a vinda do Espírito de Deus sobre nós. Ele diz assim: vocês serão batizados com o Espírito Santo. Mas Jesus diz: vocês serão batizados com o Espírito Santo e com fogo. Deus está cumprindo a sua palavra. Porque, irmãos, quando Jesus morreu e ressuscitou, Ele chamou os seus discípulos. Ele apareceu para muitos deles, para todos eles, na verdade. Por 40 dias, depois da sua ressurreição, Jesus ficou na terra. Vá comigo para Atos capítulo 1. Por 40 dias Jesus ficou na terra. E por 40 dias ele apareceu para os apóstolos, para as mulheres, para seu irmão Tiago. Por 40 dias ele apareceu, diz o testemunho de Paulo e de Pedro, para mais de 500 pessoas. Ele se manifestou a eles. Agora, aqueles homens, especialmente os 12 apóstolos, as mulheres, eram um grupo até de mais de 100 pessoas, que eram os mais próximos. Agora eles já tinham visto que Jesus tinha ressuscitado. Agora eles já tinham visto que Jesus tinha cumprido a sua promessa, a palavra de Deus tinha se cumprido. Eles tinham visto Jesus morrer na cruz, e eles viram Jesus aparecer para eles em uma sala fechada. Eles tocaram Jesus, eles interagiram com Jesus por 40 dias. Então, eles já estavam prontos agora para começar a grande obra, a tarefa de espalhar este evangelho para a terra. Eles estavam prontos, porque eles foram discipulados, treinados por Jesus por 3 anos e meio. Eles viram milagres, eles viram sobrenatural. E Jesus fala: vocês vão espalhar, ide por todo mundo pregar o evangelho. Vocês vão levar a todas as nações, a todos os povos. E agora eles viram Jesus ressuscitado, eles já viram milagres. Eles estavam totalmente prontos para levar
e continuar a obra. Mas só que eles não estavam prontos. Jesus é muito enfático, mesmo depois de ter ressuscitado. Ele fala com seus discípulos, com os apóstolos, com a sua igreja, com o seu povo, com aqueles que permaneceram. Aqui em Atos 1 é muito claro. Jesus dá uma ordem para eles, na verdade. Jesus diz assim, vamos comigo para você anotar o verso. Em Atos 1, versículo 3, diz assim: este também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Verso 4: e comendo com eles, determinou-lhes, essa palavra é importante, determinou-lhes, você vai entender por quê, que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes, porque João, na verdade, vos batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muitos depois desses dias. Determinou-lhes, porque Jesus sabia que mesmo tendo fé, mesmo tendo boas intenções, mesmo querendo seguir Jesus, eles precisavam do sobrenatural de Deus na vida deles. Como eu e você precisamos do sobrenatural de Deus na nossa vida hoje. E Deus sabe que nós precisamos, e Ele quer nos dar do sobrenatural. Então Jesus determinou-lhes. Não foi assim: vocês podem ir, mas se vocês quiserem ficar para receber poder, não saiam, vocês precisam ser cheios do fogo de Deus. E então eles foram para um lugar, um lugar que a nossa tradução chama de cenáculo, provavelmente o mesmo lugar onde eles ceiaram com Jesus, ali em Jerusalém. E eles ficaram lá, no cenáculo, reunidos, esperando. A minha Bíblia me diz que passaram-se 10 dias, porque o que nós vamos ler em Atos 2, aconteceu no dia de Pentecostes. E o dia de Pentecostes é 50 dias depois da Páscoa. Jesus morreu e ressuscitou na Páscoa. Ficou 40 dias com eles, portanto por 10 dias. Por que esses 10 dias? Por que eu estou falando isso para vocês? Porque Deus está ressaltando isso para a igreja hoje. Deus está nos despertando para ver isso. Como a igreja primitiva nasceu, como os apóstolos nasceram, como eles ficaram prontos. Por 10 dias, eles ficaram em Jerusalém. E o que eles ficaram fazendo nesses 10 dias? Por que Jesus não ficou com eles 49 dias, 9 dias a mais, e falou: fiquem aqui, esperem, o Espírito Santo vai vir sobre vocês. E no dia seguinte, o Espírito Santo veio. Por que Jesus deixou um intervalo de 10 dias? Por que foram necessários? Deus não faz nada sem propósito, Deus não faz nada sem direção. Tem uma chave aqui para você e para mim, para a igreja de hoje. E Deus está mostrando isso e despertando isso por toda a terra. Porque o Senhor queria nos mostrar algo. Diz a Bíblia que eles ficaram por 10 dias reunidos. Verso 14 do capítulo 1. Da lista de quem estava lá, não completa, mas nós sabemos depois que eram 120 pessoas no total. Diz assim, Atos 1:14. Todos estes perseveravam, unânimes, em oração. Por 10 dias, eles perseveraram, unânimes, isto é, em unidade, e em oração contínua. Porque eram 120 pessoas, e o Senhor falou: não saiam, fiquem esperando, até que venha o Espírito Santo e o fogo. Vocês não podem começar nada antes disso. Vocês não estão prontos, ainda é necessário algo. E eu vou explicar rapidinho por quê. E eles ficaram ali esperando, mas eles não ficaram esperando simplesmente de braços cruzados, irmãos.
cheios de expectativa. Eles tinham acabado de ver Jesus subir nas nuvens. Eles tinham acabado de ouvir e de ver 2 anjos falarem: do mesmo jeito que vocês viram ele subir, ele voltará. Então vão fazer. E eles foram em obediência a essa determinação de Jesus. E ficaram lá, orando noite e dia. Orando. A igreja nasceu em um lugar de oração. E nesse contexto de oração, nessa sala de oração, o Espírito Santo veio depois de 10 dias e 10 noites de contínua oração e busca. Isso é chave para nós hoje entendermos. Às vezes nós invertemos isso, mas o Espírito começou a igreja assim: vocês têm ensinamento, vocês viram os milagres, mas vocês precisam agora buscar a minha presença. Note que a pregação de Pedro só vem em Atos 2, depois de 10 dias de oração e depois dele ser cheio do fogo e do poder. A pregação de Pedro não veio assim: Jesus ressuscitou, ele viu, ele sabia o que dizer, ele tinha os versículos bíblicos, ele já sabia, ele já era um testemunho. Eu vou falar. Não, Jesus falou: você não está pronto, porque por nós mesmos, irmãos, nós não vamos conseguir vencer, avançar, viver o reino de Deus nos desafios que estão à nossa frente. Porque os desafios estão à nossa frente, e eles aumentarão, porque a Bíblia diz que a glória dessa última hora iria aumentar, mas também o conflito iria aumentar, as trevas iriam aumentar, a perseguição iria aumentar a igreja. Jesus profetizou em Mateus 24 que nessa última hora as nações cresceriam em ódio pelo povo de Deus. As nações aumentariam a sua fúria. Está escrito em Salmo 2, está escrito em Salmo 110, porque se enfureciam as nações contra Deus e o seu ungido, e contra o povo de Deus. A semana passada, a Veja, num artigo, vocês devem ter ficado sabendo, ridicularizou o povo de Deus, dizendo: eles estão aí, eles são esse povinho, e eles vieram para ficar. Pelo menos nisso eles acertaram: nós viemos para ficar. Aleluia! E nós vamos crescer e vamos impactar este mundo com o amor de Deus. Mas nós precisamos entender que é só com o fogo de Deus que nós vamos vencer. É com o fogo de Deus. E o fogo de Deus vem quando nós paramos na sala, no cenáculo, no local do encontro com Deus. Quando nós construímos lá na nossa casa um altar de oração. Quando nós construímos na nossa vida, na nossa família, no nosso ministério. Eu e a Jaque estamos investindo nisso com muita força. Eu ia até falar do material. Nós temos material que ensina você a construir uma sala de oração na sua casa, lugar secreto. Nosso material é todo sobre ensinar o povo de Deus a encontrar Deus, a ser avivado, a orar, a experimentar avivamento. Por quê? Porque esta é a hora de nós crescermos neste lugar. Por 10 dias eles ficaram lá, e aí o Espírito Santo veio. Atos 2. E aí, o texto que a maioria de vocês já conhece: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, foram vistas línguas de fogo distribuídas sobre eles. Todos falaram em línguas, todos foram cheios do Espírito e levantaram-se, profetizaram. E aí, cheios de Deus. O que aconteceu em Atos 2, irmãos? Em Atos 2, o Espírito Santo de Deus mudou de endereço. Até Atos 2, o Espírito Santo, oficialmente, que é a terceira pessoa da Trindade, que é Deus em Espírito, morava no céu. Durante 3 anos e meio, ele meio que mudou de endereço, porque ele morava dentro de Jesus. Quando Jesus morreu, o Espírito Santo voltou para o céu. Eu estou falando detalhadamente assim, para você entender o que aconteceu, literalmente. Mas em Atos 2, o Espírito Santo de Deus, que foi enviado pelo Pai, enviado por Jesus, para que a sua igreja pudesse ter poder, para que nós pudéssemos viver uma vida de sobrenatural na terra. Ele mudou de endereço. Ele deixou de morar no céu e passou a morar dentro da igreja, dentro da sua vida e da minha vida. Oh, irmãos, e ele não foi embora ainda. E ele não irá embora.
nós cumpriremos a tarefa junto, nós e o Espírito Santo, até a última hora Ele estará conosco. O Espírito Santo não abandonou a igreja, não abandonará, e mesmo quando nós ficamos meio fracos, Ele não se intimida conosco, porque o Espírito Santo não é fraco, Ele é Deus, Ele é poderoso, Ele nos convence, Ele trabalha conosco. Você erra, Ele volta para você, Ele te traz de volta, até a última hora, porque a Bíblia termina em Apocalipse 22 dizendo, e o Espírito e a noiva dizem vem. Ele estará conosco até a última hora e nos dará poder para nos tornarmos essa noiva apaixonada, essa noiva comprometida com Jesus, cheia de fogo, que impactará a nossa geração. Quando o Espírito Santo vem, tudo muda. Quando o Espírito Santo veio sobre aqueles homens, tudo mudou, eles não foram mais as mesmas pessoas. Falei para a pessoa que está ao seu lado, diga assim, cheio do fogo de Deus, você não será mais a mesma pessoa. Oh irmãos, aleluia, e Deus está fazendo isso na terra. Deus está fazendo isso com adolescentes, com criança de 10 anos, com irmãos de 80, Deus está visitando o seu povo. Basta nós ficarmos no cenáculo e Ele virá nos encontrar. Basta ficarmos e desejarmos, Ele virá. Deus não tem filhos prediletos, Deus não está escolhendo um aqui, outro ali. Ele está vendo vasos que estão dizendo, Senhor, nós queremos mais do Senhor. Senhor, vem. Aqueles que o estão convidando, igrejas inteiras estão sendo avivadas, cidades inteiras estão sendo impactadas na terra, nos lugares mais ermos e remotos, porque o Espírito Santo continua fazendo hoje o que Ele fez em Atos 2, o que Ele fez em Atos 3, o que Ele fez em Atos 4 e por toda a Bíblia. Veio sobre eles línguas de fogo, veio sobre eles o poder do alto, veio sobre eles o batismo com o Espírito Santo, e eles falaram em línguas, e eles foram cheios do Espírito, e eles se levantaram outros homens. Irmão, note o contraste é dramático. Até aqui, eles estavam com medo. Quando Jesus morreu, eles tinham fugido. Os apóstolos, eles tinham amor, mas não tinham a força necessária. E Jesus sabia disso. Todos nós temos amor, mas somos frágeis. Nós precisamos de Deus para amar a Deus. Nós precisamos de Deus para sermos fiéis a Deus. E Deus está dizendo, eu estou aqui para encher você. Quando eles estavam, depois daquela fase, eles estavam com medo, estavam escondidos, mas Atos 2 chegou. Eles foram cheios do Espírito Santo. E aí o que acontece? Eles saem para a rua, gritando, cantando, dançando, tomados pelo Espírito. É tão forte que o povo pensa que eles estão bêbados às 9 da manhã. E começam a dizer, eles estão bêbados, mas outros dizem, não, eles não podem estar bêbados, porque nós estamos escutando, eles estão falando coisas e eu estou entendendo na minha língua, e eu sou lá da África, e eu sei que eles não falam a minha língua, eu sou lá do outro lado do mundo, e eu estou escutando eles glorificarem a Deus na minha língua. E Pedro se levanta na autoridade do Espírito, junto com os apóstolos, e diz, esses homens que vocês estão vendo, não estão bêbados não, isso é a profecia de Joel 2, se cumpriu hoje, e vai continuar se cumprindo na terra. Eles foram cheios do poder de Deus, e eles agora são as testemunhas vivas, e vocês também, se quiserem Deus, se quiserem isso, a porta está aberta a partir de hoje. E naquela pregação, 3.000 homens se converteram, 3.000 pessoas foram acrescentadas à igreja, e a glória de Deus aconteceu, e começou a ser derramada, e aqueles homens, esse é o ponto principal dessa mensagem, nunca mais foram os mesmos, a partir desse dia, de homens acanhados, de homens frágeis, de homens inseguros, que tinham boa vontade, mas que não tinham força em si mesmos. Eles se tornaram grandes heróis da fé, homens e mulheres que deram a sua vida por Jesus. Um dia Jesus profetizou, Pedro, hoje você não está pronto, hoje você resiste, mas haverá um dia, hoje você é forte, hoje você quer fazer na força da sua carne, você me ama, mas quer me servir na tua força. Quantas vezes nós tentamos fazer isso, né? Eu vou servir Deus na minha força, eu não vou pecar, não vou cair, não vou ver esse site, não vou ver. Quando a gente cai, faz. Mas Jesus falou assim, Pedro, depois do que você recebeu o meu Espírito Santo e o meu fogo, você não vai ser mais a mesma pessoa.
Você vai ser tão transformado, Pedro, que hoje você é muito forte, né? Mas vai ter um dia, Pedro, que as pessoas virão te prender por amor ao meu nome, e você vai fazer assim, ó, igual um cordeirinho, e vai deixar eles te levarem. E você vai ser levado, conduzido por uma criancinha de tão maleável e de tão sensível que você vai ficar. Irmãos, foi exatamente assim que Pedro morreu em Roma. Preso, já de idade, levado em mansidão. E disseram para ele: você é um dos líderes dessa igreja, desse Jesus, nós vamos te crucificar igual nós crucificamos o teu mestre. E ele responde: não me crucifiquem. Por favor, não me crucifiquem. Alguém pensaria: Pedro está voltando para trás. Mas olha o que ele concluiu: não me crucifiquem como vocês crucificaram o meu mestre, porque eu não sou digno de ser crucificado igual ele, porque um dia eu o traí. Me crucifiquem de cabeça para baixo. E foi assim que Pedro morreu, crucificado de cabeça para baixo. Irmãos, este homem foi transformado, e aqueles homens, porque eles foram cheios do Espírito Santo e do fogo de Deus. E é isso que Deus tem para nós nessa estação. É isso que Deus tem para nós. Deixa-me concluir mostrando 2 ou 3 coisas para você. Na página seguinte de Atos 2, Pedro vai para o templo. E eles foram para o templo porque era o único lugar que eles tinham público, era o lugar de oração. E agora eles não estavam mais escondidos lá no cenáculo. E ele vai com João para fazer o quê? Para orar na hora de manhãzinha. Eles começaram a ir no templo orar e começaram a reunir a igreja. Tinha 3.000 pessoas. Aonde vai reunir eles? Eles começaram a se reunir no templo. No templo, o próprio templo que ainda era administrado pelas pessoas que tinham matado Jesus 2 meses e meio, 3 meses antes. O próprio templo que tinha soldados, o próprio templo que estava em tensão. Mas agora eles são outros. Eles têm uma ousadia sobrenatural. E quando ele está indo para o templo, em Atos 3, ele passa por um paralítico de nascença. Um homem, tinha uns 40 anos, 40 e poucos anos. O homem pede uma esmola para ele. E ele olha, ele e João olham no olho daquele homem e dizem assim: olha, querido, eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas eu tenho algo que eu posso te dar. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, levanta e anda. E aquele homem se levantou e andou, e um grande milagre aconteceu. E todos celebravam a Jesus naquele templo, e mais 4.000 pessoas se converteram. Porque o fogo de Deus vem. E com o fogo de Deus vem o poder de Deus. E o poder de Deus na nossa vida é liberado sobre essa geração, sobre as pessoas que estão à nossa volta. Porque Deus ama tocar as pessoas. Deus continua, irmãos, curando os oprimidos. Deus continua libertando os cativos. Deus continua dando vista aos cegos. Deus continua levantando os paralíticos. Deus continua ressuscitando os mortos. Ele só está à espera de vasos simples que sejam cheios do poder dEle. Porque o poder é dEle, a glória é dEle. Ele só quer que nós sejamos vasos que nos enchemos. E aí, o próximo episódio, sabe o que é? É o que sempre acontece quando o poder de Deus se manifesta em uma cidade, quando o poder de Deus está para romper em uma geração. E quando eu estava lendo esse texto, eu não pude deixar de pensar no que aconteceu aqui essa semana, no que o diabo tentou fazer e o Senhor protegeu e abençoou, porque o Senhor faz isso. Irmãos, a agenda do diabo não era só roubar o dinheiro aqui do lado, não, era explodir essa igreja, para que o poder de Deus não viesse para cá, para que avivamento não acontecesse, era atrasar o projeto de Deus. Mas o inimigo não atrasa o projeto de Deus, nunca. Ele pode prender os apóstolos, ele pode tirar templo, mas Deus vai fazer o que Ele falou que ia fazer. Em Atos 3, eles prendem Pedro e João. Em Atos 4, desculpe. Em Atos 4, depois da cura, o sobrenatural, o milagre acontecendo, o que eles fazem? Os mesmos homens que tinham prendido Jesus,
o sumo sacerdote, aqueles homens perigosos, prendem Pedro. Mas o que a igreja fica fazendo? A igreja fica orando. Agora tem uma igreja orando, cheia do Espírito de Deus. E eles chamam eles e dizem: vocês não podem continuar falando e pregando no nome deste homem. Vocês lembram o que nós fizemos com ele? Nós vamos fazer com vocês também. Nós não estamos brincando. Mas eles estavam com medo, porque o povo estava celebrando a cura do paralítico, porque tinha muita gente, porque o povo estava vendo, foi Deus, porque muita gente tinha se convertido. E eles falaram: bom, não vamos fazer nada com eles agora, mas vamos ameaçá-los, porque eles não vão resistir, nós somos muito poderosos. Então eles chamaram eles naquela reunião de autoridade, não é? no sinédrio, naqueles homens todos de autoridade política, autoridade religiosa, com soldados, para ameaçá-los. E eles dizem assim: nós proibimos vocês de falar, de pregar, de falar, fazer qualquer coisa no nome desse Jesus. E aí a resposta de Pedro, junto com João, foi essa. Atos 4:13. Pedro e João lhes responderam: julguem vocês mesmos diante de Deus. O que é mais justo? Ouvir vocês ou ouvir a Deus? Pois nós não podemos deixar de falar das coisas que temos visto e ouvido. Não importa o que aconteça conosco, nós não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Que transformação na vida destes homens. Por quê? Porque eles estavam cheios de Deus, cheios do fogo de Deus, e dispostos até a pagar o preço que fosse necessário. Irmãos, oposição virá quando o avivamento está se levantando. Deus não falou para nós: olha, vocês vão ser avivados e o avivamento vai tirar toda a oposição. Muito pelo contrário. Na verdade, um dos termômetros de que uma igreja está sendo avivada é ela começar a ser perseguida. Na história, o inimigo não vai incomodar quem está muito frio, mas você começa a se aquecer, o inimigo vai se incomodar e vai tentar nos brecar. Jesus disse que nós teríamos perseguições e aflições no mundo, mas Ele disse assim: eu venci e vocês vencerão. Amém? Ele disse: quem quiser viver em santidade, em fogo, em piedade, padecerá perseguição. Mas Ele também disse que o inimigo não pode nos tocar nem um fio do nosso cabelo sem a permissão do nosso Pai. Irmãos, eles tentaram paralisar a igreja logo no começo, com ameaças, com prisões. Aqui não funcionou, eles soltaram Pedro. Lá na frente, daqui 2 capítulos, você vai ver que eles prendem Pedro de novo com a intenção de matá-lo, com a intenção de fazer com eles o que tinham feito com Jesus, para paralisar aquele movimento que estava crescendo, que estava forte. E eles trancaram ele, bem trancado, puseram guardas, puseram várias portas no fundo da prisão. E você sabe, irmãos, quando você está na missão de Deus, no centro da vontade de Deus, cheio da vontade de Deus e cheio do fogo de Deus, você é imortal, ninguém pode te parar. O inimigo não consegue fazer nada com os servos de Deus. A história está repleta de pessoas que foram salvos sobrenaturalmente. E sabe o que aconteceu? Vocês sabem a história. Vem um anjo e fala: acorda Pedro. Estou lá na frente agora, nós já vamos voltar. Acorda Pedro e diz assim: Pedro, vamos. Pedro até pensa que está tendo um sonho, porque ele levanta, a porta da prisão abre, ele passa, os guardas estão lá, não vem nada, a porta fecha. Ele vai na outra porta, a porta abre, ele passa, o guarda está lá, ele vai na porta que dá para a rua, a porta abre, ele passa, chega no meio da rua, o anjo está com ele, e o anjo fala: agora, legal, você sabe o caminho sozinho, né? Preciso te levar. E ele volta lá, onde os irmãos estavam reunidos em oração e consagração há alguns dias. E os guardas não viram, a prisão abriu e ninguém viu nada. Quando eles deram por si, cadê o prisioneiro? Sumiu. Deus faz sobrenatural quando nós estamos na vontade dEle. Amém? Ele pode livrar, Ele pode não livrar, depende do propósito dEle. O ponto meu é: tem luta?
haverá perseguição, haverá oposição, mas a oposição não é um sintoma de que nós estamos fazendo coisas erradas. Muitas vezes a oposição é um sintoma de que nós estamos por receber um grande avivamento, um grande fogo, um grande poder de Deus, e o inimigo começa a se levantar. Tem oposição na sua vida? Não desanime. Espere mais um pouco, fique no lugar da consagração, jejue mais um pouco, porque a tua vitória está para acontecer. Não desista, o teu filho já está para voltar, o teu lar está para ser transformado, as coisas estão para acontecer. Parece que quando vai acontecer o inimigo se levanta com mais fúria, mas é aí que você tem que ficar firme, porque Deus está para manifestar o sobrenatural dele na sua vida. Amém? Vamos fechar com amém, aplauda ao Senhor. Vamos fechar com Atos 4, 22. Eu amo esse texto. Essa é uma das orações que nós fazemos na nossa sala de oração em Kansas City, constantemente, pelas igrejas. Quando oramos por uma igreja, nós geralmente oramos por salvação numa cidade, geralmente oramos Atos 4, 22. Então sai Pedro e João daquele lugar, de que eles foram proibidos de pregar o evangelho, pelas autoridades, por aqueles homens, os mesmos que tinham matado Jesus na cruz, os mesmos que tinham poder. Eles saem de lá, eles reúnem a igreja, reúnem os outros apóstolos, e eles dão o relatório do que aconteceu. Eles falam: olha, nós fomos ameaçados por eles. Então verso 24 do capítulo 4, unânimes, ouvindo isso. Irmãos, agora o que me impressiona nesse povo é o que acontece a partir daqui, porque eu fico me colocando no lugar deles. Talvez eu, como líder de um ministério, numa cidade, num lugar onde a polícia se levanta, a outra religião se levanta, e vem uma oposição, proíbe de pregar, e eu reuniria a minha liderança, e talvez eu falaria assim: irmãos, vamos lá, olha, está acontecendo isso, o que nós vamos fazer? Talvez eu diria: não é possível, isso não é justo, vamos lá, vamos tentar fazer uma lei lá, vamos lá na Câmara, vamos lá falar com o prefeito, não, isso está errado. Talvez eu tentaria fazer um plano com eles de escape: olha, vamos ficar um pouco mais quieto, não vamos fazer um pouco de barulho. Aí eu olho para esses homens e fico pensando: nós precisamos desse fogo, nós precisamos de mais fogo. Porque sabe o que eles fizeram, irmãos? Quando eles ouviram esse relatório, disse assim, verso 24: eles louvaram, levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu e a terra, o mar e tudo que neles há, que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca do teu santo servo Davi, porque se enfurecem os gentios e os povos se imaginam coisas vãs, levantaram-se os reis da terra, as autoridades, contra o teu santo servo Jesus. E aí eles oram, eles, Senhor, se levantaram nessa cidade contra o seu santo servo Jesus. Era muito real para eles, tinha acontecido há 2 meses e pouco. Se levantaram contra o teu ungido, Herodes, Pôncio Pilatos, os gentios e a casa de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Verso 29. Olha que oração, olha que resposta. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e dá um jeito, Senhor, de sumir com essas ameaças. Para com essa perseguição, Senhor. Foi isso que eles oraram? Não, queridos. Eles disseram assim: agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda intrepidez a tua palavra. Senhor, eles estão nos ameaçando, mas a única coisa que nós pedimos é: dá-nos mais fogo. Se o Senhor nos der mais fogo, nós vamos enfrentar o que for. Nos dá mais ousadia. Eles querem que a gente fique silencioso. Senhor, nos dá mais intrepidez para anunciar com mais força. Dá mais fogo, dá mais poder. Eles tinham acabado de ser cheios de poder em Atos 2, mas eles estão aqui dizendo: Deus, nos dá mais unção, nos dá mais glória. Aqueles homens entenderam algo, irmãos, que nós como igreja precisamos entender de uma vez por todas: há mais poder de Deus para ser dado para nós.
tem mais. Você já viu coisas, amém. Você já recebeu, amém, mas tem mais. Eu estou buscando para a minha vida, eu já vi tantas coisas. O Senhor já me usou em milagres, eu já vi muito sobrenatural, já vi pessoas, mas eu estou dizendo hoje, Deus tem mais para a minha vida. Senhor, o Senhor está levantando um movimento de oração na terra. Nós estamos orando lá em Kansas, estamos orando aqui em Araçatuba e por todo lugar. Por quê? Porque nós queremos mais do Teu poder. Senhor, tem uma cidade para ser ganha, uma cidade inteira, tem um país para ser ganho. Tem bastante evangélico no Brasil, mas tem ainda 140 milhões de pessoas que não conhecem o Senhor nessa nação. E tem outros que precisam ser avivados. Nós precisamos do fogo de Deus. Concede, Senhor, que nós falemos com ousadia. E aí, Senhor, estende a Tua mão para fazer sinais, prodígios, curas, por intermédio do nome do Seu santo servo Jesus. O time de louvor pode subir. Vamos ficar em pé, igreja. Diga comigo, e tendo orado. De novo, e tendo orado. Quer dizer, depois que eles fizeram essa oração de, Senhor, as ameaças estão aí, eles são sérias, mas nós queremos mais fogo. É só o que nós te pedimos, Senhor. E aí o céu respondeu desta forma, tendo orado. Pode repetir depois de mim, tendo orado. Tremeu o lugar onde estavam reunidos, e todos, mais uma vez, todos ficaram cheios do Espírito Santo, e com ousadia anunciavam a palavra de Deus. Aleluia, aleluia. Irmãos, não só Deus visitou. Em Atos 2, eles foram visitados com uma manifestação de fogo. Mas em Atos 4, não só Deus visitou-os novamente e os encheu novamente do Espírito Santo. Isso me fascina também. Eu sou um ávido estudante do Espírito Santo na Bíblia. Eu amo Atos, é um dos meus livros favoritos. E uma coisa que eu aprendo aqui é que o Senhor não falou assim, vocês já receberam o Espírito Santo em Atos 2? Já está bom, vão e façam. O Senhor os encheu de novo do Espírito Santo. Sabe o que eu aprendo aqui? É que não há limite para mim e para você para sermos cheios do Espírito Santo. O Senhor, você fala, qual é o limite? Eu já fui cheio uma vez, 20 anos atrás, fui batizado no Espírito Santo. Eu estava naquela reunião, já recebi. Irmãos, o Espírito Santo é dinâmico, ele é vivo, ele mora dentro de você. Sabe o que significa ser cheio do Espírito Santo de novo e de novo e de novo? Significa que tem mais partes de você sendo transformado, mais parte de você sendo inundado por Ele, mais parte de você sendo dominado, mais de você sendo santificado, mais de você se parecendo mais com Jesus, porque o Espírito Santo está fazendo isso. Ele nos enche e nos faz mais parecido com Jesus. Ele nos enche e nos faz mais parecido com Jesus, no poder, no milagre, mas também na fala, no comportamento. Esposa, você quer um marido maravilhoso, glorioso? Ore por ele, para ele ser cheio do Espírito Santo. O Espírito de recebermos mais de Deus, mais de Deus, mais de Deus, mais de Deus, e não explodirmos e não acontecer nada, mais de Deus. E tudo que acontece é que aí nós podemos dar mais de Deus para fora, dar mais de Deus. Irmãos, foi tão forte que literalmente o prédio onde eles estavam tremeu. Não foi só uma impressão, não foi só uma coisa espiritual. Tem gente que pensa assim, Deus não vem desse jeito, Deus não vem daquele jeito. Eu já ouvi tanto isso ao longo do meu ministério. Deus não faz isso com as pessoas, Deus não faz aquilo. A gente fica no nosso lugarzinho assim, né? Tão comportadinho, querendo dizer para Deus como é que Ele tem que vir. E às vezes eu dou risada, porque nós estamos falando do Deus que criou as galáxias. Nós estamos falando do Deus que disse assim, haja luz, e o sol apareceu, plum. E aí eu falo assim, Deus não faz isso. Quem sou eu para dizer o que Deus não faz comigo? Deus pode me virar de ponta cabeça, mas me enche mais do teu Espírito. Treme o lugar, treme as estruturas, treme tudo. Faz o que o Senhor quiser fazer. Vocês estão prontos a dizer isso para o Senhor nessa noite? Para dizer, Deus, nesse final de semana, faz de novo. Faz algo novo em mim.
Eu preciso e você precisa, nós precisamos. Acende uma chama de oração que não pare mais. Uma fome que eu vou jejuar, que a gente vai orar em casa, que a gente vai consagrar. Que nós vamos, irmãos, não ficar mais tão fascinado com as distrações que estão à nossa volta. Há muita distração à nossa volta. Há uma competição muito grande pela tua alma. Há uma competição pelos teus olhos. Há uma competição pela sua atenção, pela tua fascinação. Em todas as áreas, há uma competição o tempo todo. E nós às vezes nos levamos porque não estamos tão cheios. Mas se você for cheio, você não vai mais ser levado por nada. Você não vai ficar mais fascinado pelas coisas lá de fora. Você vai querer mais dele, mais dele, mais dele. Porque ele é o ser mais fascinante que existe.